Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao NEFI Estudos, hoje com a linha temática de História e Cristianismo. Já tinha um tempinho que eu não vim aqui no NEFI, e muita coisa aconteceu, né? Estou no NEFI desde que ele nasceu, agora estou casada e continuo sendo professora do NEFI, e eu louvo a Deus por isso, porque tem sido uma experiência muito bacana. Antes de a gente começar a reunião, eu vou fazer uma oração por nós, por todos aqueles que estão participando, que pretendem participar ainda, ou que estão assistindo depois no YouTube. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de falar daquilo que o Senhor me designou a fazer. Obrigada pelo nosso estudo, obrigada por cada pessoa que tem feito parte desse projeto. Obrigada pelos temas que o Senhor tem colocado em nosso coração, pelos autores que nós lemos, porque assim nós podemos compreender melhor um pouco mais da nossa história, que nós fazemos parte dela, e compreender também como o Senhor agiu através da história. Te peço para que o Senhor me guie na ministração dessa aula, que o Senhor me dê entendimento, sabedoria, e autoridade também que venha da parte do Senhor, para que a gente possa compreender mais sobre a sua grandeza. Teu nome eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Ô, Lincoln, você pode confirmar para mim só mais uma vez se está aberto? É porque eu fiz uma coisa diferente aqui, não sei se o slide está aparecendo. Sim. Ah, beleza. Pessoal, então hoje é uma aula, é um tema muito debatido, né? Tem opiniões muito controversas a respeito de uma figura histórica, que é a figura de Constantino. E é claro que isso também não vai ser um debate para apenas uma aula, né? Inclusive, eu vou falar até um certo momento e algumas partes principais sobre o impacto dele como governador, mas, né, nesse período que eu vou me estender aqui na aula, a gente nem vai ter acabado ainda o governo de Constantino. Então, Dina vai falar sobre ele por mais capítulos, porque tem muito material a esse respeito. Antes de iniciar propriamente para o tema, vale caber trazer aqui, na verdade, né, uma recapitulação daquilo que a gente viu. Né? Então, na última aula, a gente encerrou uma era, na verdade, né, que a gente conhece como Era dos Mártires. A gente falou muito sobre como a igreja se organizava até este momento. Então, a gente viu que os cristãos daquele momento tinham uma vida comum, né? Eles eram pessoas normalmente de status social mais baixo, né? Pessoas com empregos que não eram tão bem vistos assim socialmente, pessoas que às vezes eram até mal faladas, ou enfim, né, que sofriam um certo preconceito. Então, a figura de Jesus também era associada, né, a estar, a comer com essas pessoas. Então, a igreja, nesse momento, ela tinha uma vida comum. As pessoas prestavam culto doméstico, né, nas casas, o culto dela se baseava na celebração da ceia, na comunhão entre os irmãos, e especialmente na celebração da ressurreição, comemorando aí o culto aos domingos, trazendo à memória, então, essa ressurreição de Cristo, né? A celebração sempre em tom de alegria e de trazer à memória aí por que a igreja caminha, por que a igreja está viva, né? A gente falou um pouquinho também sobre a origem dos dias dos santos, né? Porque os santos, eles são interpretados como pessoas que se dedicaram a Cristo durante a sua vida, e no dia que esses santos morreram, normalmente martirizados, né, esse dia ele é comemorado e lembrado, né, a atuação dessa pessoa. Então, eles servem como pessoas de grande inspiração para esses cristãos aí do primeiro século. Inclusive, os cultos que eram realizados nas catacumbas, né, ou seja, nos cemitérios, né, onde eram enterradas essas pessoas, as pessoas tendem muito a associar essa figura, né, que os cristãos, eles congregavam nas catacumbas, porque eles não poderiam ser vistos por causa da perseguição. Também tem esse fator, mas o fator maior também aquele lugar servia como um memorial, né, de alguém que sofreu por Cristo, e a igreja estava ali reafirmando que ela também estaria disposta a sofrer, ou seguiria o exemplo, né, daqueles fiéis que entregaram a sua vida. Nós falamos também um pouquinho sobre como a igreja evangelizava naquele momento. Então, nós temos alguns métodos de evangelismo, como, por exemplo, algumas disputas
de intelectuais nas academias, né? Então, era muito feito essas coisas de eu vou mostrar uma tese, você vem com a antítese, e aí até chegar a uma conclusão ou não chegar, né? Mas cada um elaborar uma tese mais robusta, em defesa da fé mesmo, né? Então, nesse momento, a igreja ela começa ali a caminhar os primeiros passos, a desenvolver a sua doutrina, desenvolver a sua ortodoxia, que é no que os cristãos devem crer, né? Por quê? E por que isso deve ser defendido. A gente falou um pouquinho também sobre os testemunhos das pessoas, né, o que elas estavam vivendo ali naquele momento. Os martírios, que eles geralmente eram realizados em público, então você tinha muitas pessoas que assistiram aqueles martírios que não tinham nenhuma ligação com a fé cristã, que não conheciam a Cristo, pessoas das altas classes, e muitas acabavam se convertendo ao ver, né, aquela cena e a coragem com que a pessoa, com a qual a pessoa se entregava. Então, isso também era um método de evangelismo, né? Muitas pessoas foram alcançadas através disso. Os milagres, existem vários relatos, né, de cristãos daquele momento que recebiam poder para realizar milagres, enfim, né? Nós temos várias notas sobre isso também na literatura. Nós falamos um pouco sobre arte e simbologias cristãs, então a gente viu que as artes elas eram muito feitas em alto relevo, nas paredes, nas próprias catacumbas, e geralmente elas estavam desenhando ou trazendo à memória algum evento bíblico, né, alguma situação que aconteceu e que deveria ser lembrada, né, como um ato de fé, um símbolo, e enfim. Por fim, a gente falou sobre a grande perseguição, né, a igreja ela passa por momentos de perseguição, momentos de paz, momentos de perseguição, momentos de paz. Nesse momento da grande perseguição, a gente considera como a maior, né, que os cristãos já enfrentaram, que foi a perseguição debaixo do imperador Diocleciano, em que, de fato, houve uma perseguição sistemática aos cristãos por serem cristãos, porque a gente viu que a perseguição que acontecia anteriormente, ela estava mais relacionada ao fato de os cristãos se recusarem a participar de rituais romanos, né? Mas nesse momento da grande perseguição, na verdade, é uma perseguição sistemática mesmo. Então, a gente tem prédios cristãos sendo quebrados, livros sendo queimados, pessoas sendo perseguidas e mortas. Então, é por isso que a gente chama dessa forma. E o triunfo final também, que tem a ver com o triunfo da igreja, né? Como é que essa perseguição acabou e os cristãos começaram a aproveitar de uma certa paz nesse momento. Esse triunfo final, ele vai ser simbolizado através de alguns editos, ou éditos, né, como chamam, de imperadores, que de fato estão autorizando, né, ou liberando os cristãos para terem ali as suas práticas legalizadas, vamos dizer assim, né, ou seja, eles podem se reunir, eles não vão ser perseguidos por isso. E aí fica acho que alguém entrou aqui no Meet. Entrou. E aí fica aquele questionamento que a gente colocou na última aula, né, que bom, a igreja, ela caminhava diante e sob essa perseguição, e agora a gente se perguntou, né, com essa liberação, a publicação desses éditos, as pessoas, como é que seria a postura da igreja, né? Será que os cristãos caminhariam para uma apostasia, ou eles, de fato, trabalhariam com mais robustez, mais liberdade, teriam aí mais oportunidade de desenvolver a fé? Então, a gente vai fazendo essa análise, né? Acho que a história, ela não vai conseguir trazer para a gente uma única resposta, né? A gente vai observar vários cristãos em vários contextos, vários grupos diferentes, com atuações diferentes. Então, considero que sim, em alguns pontos a igreja vai caminhando, aí com essa paz que o Estado está permitindo ela ter, nesse momento aí do triunfo, mas ela também vai perder algumas coisas com isso, né? Voltando aí sobre a figura do Constantino, e trazendo um pouco também do contexto da cultura e política romana, no momento em que o Constantino surge, né, um pouco anterior a isso, a gente tinha o governo do Diocleciano, como eu falei, né, que foi o maior perseguidor, e ele organizava o governo romano com base em uma tetrarquia, né? Então, você tinha acima, ali no topo, os Augustos, né, 2 Augustos, e sob os Augustos você tinha 2 Césares. Então, os Augustos eram superiores e os Césares eram
como se fossem os vices, né? E aí eles substituiriam os augustos, né, quando o governo assim acabasse, e depois, peraí, deixa eu só aceitar bem. E depois eles surgiu uma outra votação entre os próprios governantes mesmo para decidir quem seriam os Césares e os Augustos também, né? Já havia ali Diocleciano, então ele era o imperador do Oriente, a gente tinha o Maximiano, que era o imperador do Ocidente, e já haviam ali as pretensões dos outros Augustos, né? Alguns burburinhos, né, sobre quem que deveria suceder esses governantes, mas por causa da participação do Constantino em algumas batalhas, o próprio exército romano já indicava ele, né, para participar aí desse governo. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Então, a gente tinha os dois Augustos, né, que era o Diocleciano e o Maximiano, os Césares deles, que era o Constâncio Cloro, e o Galério também. Então, houve aí uma disputa pelo poder. Essa tetrarquia, ela não era aceita, né, de forma passiva, e todo mundo estava concordando com aquilo que estava acontecendo. Inclusive, a gente vai assistir aí, durante quase toda a história romana, um conflito pesado pelo poder, né? Então, o imperador, ele era uma figura controversa, né? As pessoas, e tanto ali, algum que era algum Augusto, né, que tinha um poder supremo, estava acima dos Césares, o César sabia que ele iria suceder, então ele também tinha suas próprias pretensões, né? Como eu disse, né, o Constantino, ele era um dos filhos dos Césares, que era o Constâncio, e ele era bem visto e bem quisto pelo próprio exército romano. Então, o nome dele foi apontado para ele ser um próximo César, e assim ele foi aceito dessa forma popular ali, né, pelo exército. Então, ele começa a caminhar debaixo aí dessa aprovação que ele tinha, né? Depois de um tempo, um dos indicados também pelo exército foi o Magêncio, né? E ele pretendia, então, ter o controle ali sobre Roma, na sua parte ocidental. O Constantino, então, tem aquela história que é muito famosa, que é a questão, tem duas vertentes, na verdade, né, que é sobre o Constantino ter tido ou um sonho ou uma visão de que ele venceria essa batalha se o Lábaro fosse à frente, né, que era um sinal que indicava que Cristo, né, favoreceria ele nessa batalha. Então, certo é que o Constantino enfrenta, então, o Magêncio nessa batalha, que ele chama de Batalha da Ponte Milvia, e ele se torna oficialmente o único dono do Império Ocidental Romano. O Constantino é muito elogiado, porque ele é considerado um ótimo estadista, em todos os sentidos. Né? Ele tinha, então, uma política de fronteiras muito séria. A gente sabe aí que Roma ela tinha uma questão complicada, que era a pretensão dos povos germânicos de invadir o império, né? Então, Constantino trabalhou aí duro para estabelecer bem essas fronteiras, treinar bem o seu exército, ser um imperador que fosse sábio, né? Que realmente governasse de acordo com a necessidade do povo. A gente também pode destacar que o Constantino, ele era uma pessoa bastante luxuosa, então ele tinha essa pretensão de transformar Roma não só num império que fosse militarizado, mas também bonito, né, que os imperadores, os Césares, eles pudessem, então, participar dessa riqueza, e acabava deixando alguns setores da sociedade em um pouco de descaso. Então, ele tinha esses pontos positivos, mas também tinha algumas contraindicações nesse sentido, né? E ele tinha uma postura muito ativa para enfrentar os seus rivais. Então, quando ele tinha alguém que ele considerava rival, e ele tinha uma política interessante, que ele não ia diretamente para a batalha, sem perceber o que ele poderia ganhar ou perder com aquilo, né? Tanto é que quando acontece essa batalha aí contra o Magêncio, o Rústio Gonzalez ele vai asseverar aqui no livro que o Constantino ele chega a usar apenas uma quarta parte dos seus recursos para enfrentar o Magêncio. Então, ele tinha, de fato, um exército muito bem preparado e ele nem precisou usufruir de tudo aquilo que ele estava ali pensando para enfrentar uma agência. Ele já conseguiu fazer isso antes que os seus recursos acabassem, né?
Depois disso, né, a gente falou aqui sobre a questão do Constantino ser o grande imperador do lado ocidental do Império, mas nós tínhamos também o lado oriental, que estava dividido entre dois Augustos também, que era o Licínio e o Maximino, né? O Maximino, ele era uma pessoa que ele era tido como um inimigo em comum, né? Porque tanto o imperador do Ocidente quanto do Oriente também não gostavam muito dele. Ele tinha uma política muito controversa. Ele, inclusive, tinha uma política de perseguição, inclusive aos cristãos, né? Então, o Constantino, ele queria acabar com esse inimigo. Então, o que ele vai fazer, então? Já que o Licínio está no Império Oriental, e ele, de certa forma, governa, mesmo que sejam inimigos, mas ele também governa para o Oriente, eu vou, né, fazer com que essa batalha aconteça entre os dois, né? Eu vou me aliar com o Licínio para fazer essa batalha acontecer entre os dois. E ele vai ter algumas relações diplomáticas, como, por exemplo, ele vai oferecer a irmã dele, né, que é a Constância, para se casar com o Licínio, e aí ele, então, ter essa possibilidade, né, de unificar ainda mais o seu governo, o seu domínio, e, de fato, isso foi uma cartada, nossa, muito boa do Constantino, assim, ao meu ver. Então, de fato, acontece isso, né, o Maximino vai para a guerra aí contra o Licínio, e o Licínio ele vai se antecipar, ele vai destruir alguns domínios ali do Maximino, e depois disso, né, que eles conseguem, de fato, acabar com o outro imperador do Oriente, fica, então, Constantino do lado ocidental e o Licínio do lado oriental. Mas, apesar de eles terem tido essas relações diplomáticas, vamos dizer assim, tanto um quanto o outro ambicionava ter o império para si, né? Então, eles vão começam a se enfrentar em várias batalhas. O Constantino, inclusive, ele teria aí o poder, a força militar para acabar com o Licínio de uma vez por todas, né? Mas ele não faz isso, ele tem paciência, ele começa a conquistar território por território, sem deixar que os limites dele ou os territórios dele aqui do Ocidente fossem dominados, né? Então ele vai fortalecer muito bem as suas fronteiras para evitar que haja essa retaliação. E as coisas elas começam a ficar bastante assim tensas entre os dois. E um fato que o Rusto Gonzalez vai destacar no livro é que o Licínio ele tinha um temor das tropas do Constantino porque elas usavam o lábaro, né, que era o sinal de que Cristo estava na batalha. Né? Então, eles tinham temor aí pelo Deus que o Constantino estava professando nesse momento, e eles acabavam falando, olha, exército, não olhem para esse lábaro, né? Se vocês forem para a batalha, tem que fazer de tudo, mas não olhem para esse lábaro, vai em frente. E eles acabam se envolvendo em diversas batalhas sem ainda um desfecho, né? Mas certo é que o Constantino já estava para o lado do Oriente, já tinha alcançado vários lugares, até que a Constância, né, que era a irmã que casou com o Licínio, ela começa a falar, olha, a gente vai te oferecer aí o poder de todo o império, mas em troca disso você vai preservar a vida do Licínio. Então, o Constantino concorda com essa decisão, né? O Licínio acaba morrendo depois, de uma forma muito indeterminada, né? Há quem diga que o Constantino tem a ver com essa morte, mas como não é comprovado historicamente, né? Eu deixo essa pauta fechada, pelo menos até o momento, mas certo é que não foi numa batalha direta com Constantino, né? E aí, 324 depois de Cristo, Constantino se torna oficialmente o único dono do império. E ele vai ter uma ambição de construir o quê? A nova Roma, que basicamente seria ele queria restaurar as estruturas antigas do império. Então, ele queria fazer uma nova capital, né, que fosse baseada tanto no governo político dele, mas também algumas questões aristocráticas, por exemplo, da Roma antiga, né? Então, ele vai tentar fazer essa adaptação aí no seu momento de governo. Do lado oriental, a capital escolhida foi a região de Bizâncio, e eu vou trazer um mapa aqui para vocês, né, porque Bizâncio também, posteriormente, fica conhecido como Constantinopla, né, onde está essa cidadezinha aí, bem perto do Mar Negro, né, e acima da Anatólia também. E a escolha do Constantino é uma posição muito estratégica, né, porque se a gente for reparar, ela está muito perto da questão da região, perdão, europeia e da região asiática também. Então, o que o Constantino precisava, né?
saber que ele estaria num local seguro, que seria um local estratégico para ele desenvolver a sua nova capital militarmente, para ele desenvolver ela economicamente. Tanto é que tinha uma proximidade ali com o Estreito de Bósforo, que é como se fosse um canal, né, do Mar Negro até o Mediterrâneo. Vocês devem se lembrar aí que a luta pelo Mar Mediterrâneo ela foi imensa, até que Roma ela domina o Mar Mediterrâneo, o que significa que ela tinha ali o controle dos territórios e da economia, né, de tudo que saía, que entrava aí dentro dos barcos e comercialização e afins, até mesmo seria um canal propício para que ela pudesse conquistar outros lugares também. Outro fator aí para essa escolha estratégica de Bizâncio é a sua proximidade com a Pérsia, porque o Império Romano tinha um tratado de paz com a Pérsia, mas ele estava acabando. Então, era necessário que o Constantino firmasse bem os seus limites ali, naquele território próximo à Pérsia, porque caso um dia os persas quisessem invadir o Império, o exército estaria ali, né, o imperador estaria ali também. Ele não era afastado das fronteiras do Reno, evitando as invasões germânicas, então o temor de Constantino era que o Império acabasse pela invasão dos germânicos ou dos bárbaros. O que ele vai fazer, então, para evitar isso? Grandes construções, muralhas, hipódromos. Na verdade, a questão que tem a ver com as invasões é a respeito das muralhas, né? As outras eu coloquei a título de informação sobre o que ele pretendia com a cidade também. Me perdoem que eu escrevi estátuas errado, coloquei um R aí avulso, mas não é assim, não. Então, a questão das muralhas em Bizâncio é muito interessante, porque o Império Bizantino, ele conseguiu ficar aproximadamente 880 anos sem invasão, sem saque, sem nada, nem intacto nesse sentido, porque os seus limites eram muito bem estabelecidos e o exército bem treinado. Então, isso, gente, para o Império é muito tempo, né? Então, Constantino fez quase um milagre aí. Claro que a construção de uma muralha é uma coisa bastante complexa, é bem difícil de atravessar mesmo, mas fica aí, né, esse louvor a Constantino por conta disso. A questão agora dos hipódromos, estátuas pagãs em locais públicos e basílicas, tem outro significado, né? Os hipódromos, e os prédios públicos, eles serviam para o recreio mesmo da sociedade, das elites, então, aconteciam esportes, acontecia teatro. A questão das estátuas pagãs, por mais que às vezes a gente, como cristão, olhe e pense, nossa, o Constantino está sendo muito pagão agora. Mas, naquele período, as coisas precisam ser interpretadas daquela forma, né? E o fato de você tirar uma estátua pagã do templo e colocar ela na rua, estava esvaziando aquela estátua de significado. Né? O Augusto Gonzalez fala sobre isso, que é como se ele tivesse mesmo tirando um pouco dessa sacralidade. Isso quer dizer que o Constantino ele estava abandonando, de fato, os deuses pagãos? Não. Tem várias histórias do Constantino que mostram que ele tem uma diversidade muito grande nesse sentido religioso, né? Até um pouco difícil de compreender isso, mas enfim, né? As estátuas tinham esse simbolismo, as basílicas também, né? Igrejas, templos, que traziam um pouco dessa religiosidade. E o Constantino ele também vai começar a fazer uns incentivos, né, para que a população crescesse. Então, o que ele vai fazer? Ah, não, vem para cá. Se você vier para cá, você não vai ter obrigação direta com o exército. Nós podemos distribuir alimentos para vocês, reservar algumas casas e tudo mais. Então, Bizâncio, né, que é a capital, ou Constantinopla, como queiram chamar, foi crescendo de maneira a ser uma cidade, de fato, muito populosa e uma cidade digna de ser chamada de a capital do Império. Então, Constantino ele vai construir essa estrutura depois de ter vencido Licínio, e ele se torna, então, o imperador oficial do Império. Vamos lá. Sobre a questão religiosa aí do Constantino. Ela é uma questão que tem alguns problemas, que cabe a gente ressaltar aqui. E a gente vai falar a partir de alguns comportamentos do Constantino, ou seja, a gente vai usar situações pontuais que aconteceram, né, para tentar interpretar um pouco de forma mais honesta, né, não pegando o Constantino de forma genérica. Então, a primeira coisa, o Constantino ele era considerado, isso foi um título atribuído a ele mesmo, dele para ele mesmo, né?
o bispo dos bispos. Então, ele se entendia como uma figura religiosa, mas como uma figura religiosa que estava acima dos bispos. Então, um bispo, o que ele basicamente fazia? Ele era alguém que ele era consagrado para resolver questões eclesiásticas de alguma região. Então, o Constantino, ele tinha uma relação com os bispos, mas ele estava sendo superior a eles, né? Então, ele aprendia deles, vamos dizer assim, mas ele ainda era uma autoridade eclesiástica superior. O Constantino, não temos relatos de que ele foi submetido aos processos pós-conversão. O que seria esses processos pós-conversão? Ele não temos relato de um momento em que ele foi discipulado, assim, em que o que era comum de acontecer é o seguinte: a pessoa se convertia, a pessoa passava, em média, segundo Augusto Gonzalez, 3 anos, como se fosse um processo de interpretação ou discernimento, de aprender os primeiros passos da fé, depois ela era batizada. O Constantino não passou por isso, né? Ele não teve ali um discipulador. O relato que nós temos é que o Constantino recebeu uma visão, que ele deveria usar um sinal que remetia a Cristo e que, através de Cristo, ele ia a batalha. Depois disso, ele vai lançar uma série de leis, né, e edictos que vão privilegiar os cristãos. Ele mesmo vai ter várias declarações, né, em louvor ao Deus dos cristãos também, mas fato é que ele tinha uma fé independente e diferente das conversões tradicionais. Outro fator aí do Constantino é que ele recebia conselhos de cristãos sábios e bispos, em todos os níveis. Pode ser um conselho político, pode ser um conselho eclesiástico também. Mesmo após aí essa inclinação do Constantino para a fé cristã, ele também, existem relatos de que ele participou de alguns rituais pagãos. Então, ele também prestou culto aos deuses romanos, certo? Peço perdão aí, porque eu escrevi mais uma palavra errada. Existentes, no último tópico, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os problemas existentes a respeito das interpretações que se dão para essa conversão do Constantino. Então, é muito comum que as pessoas entendem que o Constantino não se converteu de verdade. E pior dos casos, né, que ele não se converteu e ele ainda usou do cristianismo para se promover como imperador, para ganhar a aprovação do público, né? Porque o cristianismo estava crescendo muito, de fato estava crescendo muito. Mas o Augusto Gonzalez ele traz pelo menos 3 problemas dessas afirmações que cabe a gente falar aqui. O primeiro problema que ele fala é como os habitantes, né, os indivíduos ali da Idade Antiga interpretam o sagrado ou os deuses. Então, a gente tem tanto os gregos quanto os romanos, mas o romano faz uma adaptação da fé grega, né, quanto a algumas questões do politeísmo. Então, como é que eles entendiam uma realidade? Né? Os deuses, para eles, era uma realidade concreta. Então, tudo que você faz é atribuído ao Deus. Se você plantou e colheu, é porque Deus te deu isso. Se o sol nasceu, é porque Deus está acontecendo. Se a chuva desceu, é isso. Se o mar está agitado, isso também é um Deus. Então, eles não viam Deus como alguém à parte, né? Eles viam os deuses como uma realidade de fato concreta. Então, o fato, por exemplo, do Constantino acreditar que Jesus tinha ajudado ele a vencer uma batalha, para aquele momento era perfeitamente aceito. Não só Jesus, como vários outros deuses também. Então, se alguma coisa beneficiou ou até mesmo trouxe algum malefício, porque a atuação dos deuses até para o mal, né, também era aceita pelo povo, não é algo estranho, né, para aquele momento. Então, a gente precisa aprender a trazer esses conceitos de forma que não seja anacrônica, né? A gente fala, mas o Constantino não teve uma conversão, ele não é como nós, ele não foi submetido a esses processos da fé cristã. A gente precisa entender o Constantino como um cidadão daquele século, né? Então, isso não era estranho naquele momento. E aí eu peço que entenda, não estamos justificando ou concordando com o comportamento dele, mas é o comportamento de alguém da Idade Antiga, né? O segundo ponto é que essa questão de o Constantino ele ter se apropriado da fé cristã no sentido político, ela é uma proposição muito moderna, né?
Então, a gente vê isso acontecendo no mundo moderno. Mas, para problematizar a questão, o próprio momento em que o Constantino, ele tem essa visão, né? Ele vai para a batalha com o Lábaro, falando que eles venceriam a batalha por meio de Cristo. Ela é problemática porque o Constantino estava enfrentando o Magêncio no lado ocidental. O cristianismo estava sendo expandido no lado oriental. Claro que existiam algumas ações do lado ocidental, mas elas eram ainda muito pequenas. Então, o cristianismo ainda tinha pouca aderência nesse sentido, né? Então, na verdade, isso traria mais perigos ao Constantino do que benefícios, né? Ele mostrar que estava vencendo aquela batalha por meio de Jesus. Então, pensa aí. Várias pessoas do exército, por exemplo, concordavam com isso, né? Vários dos seus apoiadores também poderiam não concordar. Então, essa questão política, ela é bem complexa, né, de ser associada aí à imagem do Constantino. E o terceiro ponto que o Augusto Gonzalez faz é que o Constantino se aliou à fé cristã, porque ele queria o apoio das massas cristãs e tal. E a gente já começou o estudo falando que a vida dos cristãos, né, nesses primeiros séculos, era uma vida comum, né? O próprio Jesus era visto com pessoas de status baixo, né, classe baixa, classe ainda um conceito que não existia, mas então, assim, o que essas pessoas poderiam influenciar na decisão de um imperador, né? Essas pessoas nem sequer escolhiam um imperador. Então, não faz esse sentido. A questão do exército mesmo, a gente viu que houve um problema, uma dúvida extrema dos próprios cristãos se eles poderiam ou não participar do exército. Vários cristãos saíram do exército, várias pessoas foram expulsos do exército também, né? Porque eles entendiam que não era legal, enfim, não era moral no sentido cristão da coisa, você estar numa batalha, porque não só por causa da guerra, mas porque para você ser um soldado romano, você precisava prestar honrarias ao imperador e aos deuses do império. E os cristãos, portanto, não queriam fazer parte do exército, não pelo exército, mas pelo que eles deveriam fazer pelo exército, né? Então, Constantino, né, não precisava do apoio dessas pessoas, porque essas pessoas não eram do exército, essas pessoas não tinham influência, essas pessoas não eram César nem Augusto, então, de fato, né, não se fundamentam aí essas questões sobre o Constantino, o que não significa, né, que ainda assim é uma conversão que gera muita dúvida. E eu trouxe aqui duas citações do Augusto Gonzalez para a gente falar um pouco sobre eles. O mais certo parece ser que Constantino cria mesmo no poder de Jesus Cristo. Essa afirmação, entretanto, não implica que o imperador entendesse sua nova fé como os muitos cristãos que tinham entregue a sua vida por ela entendiam. Para Constantino, o Deus dos cristãos era um ser extremamente poderoso, que estava disposto a ajudá-los sempre e quando ele favorecesse seus fiéis. Quando Constantino, portanto, começou a construir igrejas e proclamar leis favoráveis ao cristianismo, ele não estava tanto buscando o favor dos cristãos, mas o do seu Deus. Esse Deus lhe tinha dado a vitória em Ponte Milvia e muitas outras que se seguiram. Eu achei muito brilhante quando o Russo Gonzalez traz, especialmente, essa questão de que quando o Constantino começa a fazer coisas para os cristãos, né, para os cristãos realizarem o seu culto, ele não faz aos cristãos, mas a Deus, né, ao seu Deus, ele ainda usa esse termo. Então, o que ele está querendo dizer? Assim como, né, existia ali na sociedade pagã, por exemplo, pessoas que faziam sacrifícios ou honrarias aos deuses, era isso que Constantino estava fazendo, né? Esse Deus me ajudou a ganhar a batalha, então eu vou honrar isso. Então, tem pouco a ver com o povo, né? E sim com uma reação do Constantino ao que Deus supostamente tinha feito por ele nessa batalha. Então, assim, Deus me constituiu imperador de Roma. Então, até o fim da minha vida, eu vou honrar, né? Eu vou prestar louvor a ele aqui dentro do meu império. Então, tem a ver com essa relação, o Constantino, né? O sagrado do Constantino nesse momento tem a ver com essa relação que é típica de alguém da antiguidade, né? Com um cenário pagão ou politeísta, mais corretamente dizer. A segunda citação. Parece que Constantino, durante boa parte de sua carreira política, pensou que o Sol invicto e o Deus dos cristãos eram o mesmo ser.
e que os outros deuses também eram reais e relativamente poderosos, apesar de serem divindades subalternas. Por essa razão, Constantino podia consultar o oráculo de Apolo, aceitar o título de sumo sacerdote dos deuses tradicionalmente conferido aos imperadores e participar de cerimônias pagãs de todos os tipos, sem pensar com isso estar traindo ou abandonando o Deus que lhe tinha dado a vitória e o poder. Então, de fato, né, isso causa muita estranheza, né, para a gente, em pleno século XXI, ver a relação que o Constantino tinha com Deus, né? Mas, de fato, isso não manchava o caráter dele na sociedade, vamos dizer assim, porque era comum que isso acontecesse. E é muito interessante que essa política religiosa do Constantino, a gente precisa entender também, ele está governando para quem? Né? Quem que é o público do Constantino? Então, primeira coisa, os velhos deuses ainda eram lembrados na sociedade. Então, o Constantino ele não saiu derrubando os templos dos deuses romanos e falando, olha, a partir de hoje ninguém mais vai adorar os deuses romanos porque eu me converti, né? Eles eram ainda lembrados, as pessoas prestavam culto. O próprio Constantino foi visto várias vezes prestando culto pagão. Os sábios da academia, né, os filósofos, vamos dizer assim, eles bebiam muito dessa sabedoria, né, que é chamada de pagã, e que tinha uma relação direta com os deuses romanos também. O que o Constantino ele começa a fazer? Porque a gente falou aqui, então, que ele de certa forma, concedeu alguns privilégios para os cristãos. Então, o que ele vai fazer? Assim como o Diocleciano, ele tinha, então, derrubado ou prédios públicos religiosos, ou então tomado, né, tirado os cristãos de lá e feito esses prédios como outra coisa, o que ele vai fazer? Ele vai devolver esses prédios, devolver propriedades para os cristãos da igreja, vai conferir alguns privilégios para esses cristãos, né? É interessante a gente pensar que o primeiro público que eu coloquei aqui são parte da cultura politeísta dos romanos, né? Da cultura pagã, mas agora a gente vai ter um segundo cenário, que o Constantino agora ele está na parte oriental, ele está em Constantinopla. Lembra que a gente tinha falado, né, que uma das proposições que o Augusto Gonzalez faz é que aí no Ocidente o cristianismo não tinha tido ainda tanta aderência, né, para essa massa de cristãos querer apoiar ele ou não. Mas agora no Oriente, o Constantino está pisando em outra terra, né? Está pisando numa terra em que o evangelho está muito difundido, né? Então a igreja estava uma presença ali violenta no Oriente, né? Então o que ele vai fazer? A nomeação de cristãos para vários cargos políticos, cargos públicos. E isso é uma forma que o Constantino via, né, de prestar aí uma honraria aí ao Deus que tinha feito ele vencer essa batalha. Ao mesmo tempo, ele também era considerado um sumo sacerdote ali pelos pagãos, né? Então, ele tinha essa simbologia tanto para os pagãos e também tinha uma certa simbologia para os cristãos. Finalizando aí o nosso conteúdo, breve, o impacto do Constantino até esse momento, né? Primeiramente, com o fim das perseguições. De fato, a igreja vai experimentar de uma paz, que é você prestar culto sem esse medo, né, de ser preso, de ser levado, então, para a arena, de ter as suas coisas roubadas, né, tiradas de você, perder as suas propriedades. Então, de fato, os cristãos vão experimentar dessa paz. Nesse momento, algumas teologias importantes vão ser produzidas, e perigosas também, né? Primeira coisa, então, que alguns cristãos vão entender que o Constantino, ele era um eleito de Deus, né? Ele foi uma pessoa escolhida para fazer os cristãos experimentarem dessa paz nesse momento. E a segunda proposição, eu trouxe só duas, né? Que são as principais, mas tem uma série. A segunda proposição é que, na verdade, o Constantino, ele era um anunciador, né, do início de uma apostasia. Então, o que essas pessoas entendiam? Que eles eram os atletas de Deus, assim, pegando aí um conceito que o apóstolo Paulo usa, né, para falar sobre a perseverança, enfim,
a coragem mesmo, né, de lutar pela causa do evangelho, inclusive, se possível, entregando a própria vida. Então, o que essas pessoas vão entender? Agora que a gente está experimentando dessa paz, eu ainda preciso me comportar como um atleta de Deus. Então, se a cidade, nesse local, não está me oferecendo um lugar, né, em que eu tenho que lutar para defender aquilo que eu acredito, então eu vou me afastar desse lugar. E aí, essa cultura do afastamento vai gerar duas vertentes também, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os ascéticos, que são pessoas que eles têm uma visão, né, de que deveriam, de fato, se afastar disso para dedicar a produção de teologia, a conhecer mais o Senhor. Geralmente estão associados com uma vida monástica, né, aí, os monastérios. E o segundo são os cismáticos, que é, de fato, se afastar da comunhão desses outros cristãos e entender que eles não estavam ali prestando nada a Deus, né? Que o fato de você se aliar ao imperador ou aceitar as honrarias que o imperador te dá era quase como se fosse uma traição e ao Deus dos cristãos. Nesse momento, há um despertamento intelectual entre os da igreja, né? E aqui a gente vai ver surgir a doutrina, como, por exemplo, do arianismo, mas também vários pais da igreja super consagrados que a gente lê até hoje vão surgir daqui também, discutindo especialmente as questões da cidade, né? As questões dos cristãos com o imperador, as questões, né, de como que a gente vai compreender esse momento que a gente está vivendo, como ter uma presença fiel, vamos dizer assim, nesse momento. Então, aqui um ponto que vai aparecer é, os cristãos, eles vão ter uma lealdade ao imperador, sim, mas, sobretudo, eles são leais a Cristo. Então, esse tipo de afirmativa vai aparecer em vários dos estudos desses intelectuais que vão desenvolver nesse momento, né? Que eles estão ali, né? Que eles precisam, então, honrar as suas autoridades, de fato, e ser leais a elas, mas desde que essa autoridade não desrespeite a Cristo. Então, a presença dos cristãos se baseia basicamente nessa frase aqui, né? Que é estar inserido nesse momento, né? Estar inserido em uma sociedade, estar debaixo de um governo, né, que as autoridades são instituídas por Deus, mas, sobretudo, a nossa lealdade está a Cristo. Então, isso é muito interessante. O impacto do Constantino, outra coisa que eu achei que valeu a pena trazer por último, tinha falado que esse é o último, mas, na verdade, esse é o último, é o culto, né? Então, a gente tem uma progressão de como é que os cultos estavam acontecendo ali no primeiro momento. Então, os cristãos, eles se reuniam primeiro em casas, faziam o culto doméstico, depois nas catacumbas, como eu falei, né? Trazendo quase aí como se fosse um memorial dos mártires, né? Das pessoas exemplares que teriam morrido. Depois, nas igrejas primitivas, assim, no sentido de templo mesmo, né? Então, eles tinham toda essa cultura. Então, os cultos, eles eram celebrados, o culto que eu falo da igreja, né? Eles eram celebrados de forma a participar todas as pessoas, né? Podiam entrar todas as pessoas, mas a segunda parte do culto, que era a parte da comunhão, ou seja, do partir do pão, da Santa Ceia, era restrita somente aos batizados, né? Então, isso aí é um dado, inclusive, vou colocar referência aqui, né, para a gente sempre conferir aquilo que a gente está falando. Depois da conversão do cristianismo, não, perdão, do Constantino, essa forma de prestar culto vai mudar um pouquinho, né? Então, a gente vai começar a ver a presença de algumas coisas que antes faziam parte de rituais aos imperadores do Império Romano, como, por exemplo, se acendia incenso para o imperador, né? Esse recurso foi trazido, então, para dentro dos cultos. Os ministros dos cultos estão vestidos com roupas completamente ornamentadas. Já foi falado aí que o Constantino tinha uma coisa com essa questão luxuosa, né? Então, era muito bem elaborada aí a roupa desses ministros. Foi instituído também que sempre o culto deveria começar com uma procissão no início, também com um coro, com algumas músicas, um pouco parecida com a procissão que a gente vê hoje nos cultos católicos, né? Para a gente que é protestante não tem tanto essa cultura. Alguns gestos de respeito aí conferidos ao imperador. Há também uma cultura de desenterrar alguns mártires para colocar sobre o altar. Então, eles vão pegar ali, às vezes, pedaços do corpo, né? Às vezes tem como você pegar o corpo inteiro, pegar um pedaço, colocar no altar, e ter algum momento de memorial, né? A bravura daquele santo e tudo mais. O poder milagroso
das relíquias dos mártires. Então, eles vão contar alguns milagres que aconteceram, né, de alguém que encostou em alguma relíquia, algum objeto deixado por um mártir, e algo aconteceu. Isso, sobretudo, começou depois que a imperatriz Helena foi para a Terra Santa, né? E, segundo ela, ela tinha descoberto a verdadeira cruz de Cristo. Então, ela traz essa ideia, né, para a igreja, né, de que existia isso e de que essas peças por si só elas eram sagradas porque comunicavam a presença de Deus e tudo mais. As igrejas vão ficar cada vez mais pomposas, elas são chamadas, na verdade, de basílicas, né? Então, elas têm uma estrutura gigantesca, elas possuem, inclusive, na sua estrutura, o lugar correto de você ler, fazer a primeira leitura, de fazer a procissão, o tanque batismal. Então, ela tem, de fato, a estrutura da igreja já comunica um culto, né? Ou pelo menos como é que a liturgia poderia acontecer. A ceia do culto continua sendo o elemento principal, né? Eucaristia, como é chamado, ou posteriormente, né? Então, é o momento, é o ápice do culto, nesse momento, né? E o batismo, ele era realizado por imersão também, até esse momento, né? A questão aqui que fica dos cristãos daquele momento é o grau de equilíbrio, né, entre a fé tradicional e as novas adaptações. Ou seja, o que a igreja está ganhando, o que a igreja está perdendo. Será que isso tem prejudicado? Será que isso tem misturado as coisas, né? Se a fé ela não está sendo professada de maneira pura, se nós estamos nos envolvendo com os negócios da cidade, e, enfim, né? O Constantino, então, ele vai ser essa figura controversa. Resumindo aí, né, o que a gente trouxe na aula, o Constantino, então, ele precisa ser um imperador visto como um homem de seu tempo, né? As pessoas não podem simplesmente falar que ele não se converteu, e nem que ele, de fato, converteu e usou aquilo, ou, na verdade, ele pretendeu dizer que converteu, né, para usar aquilo para justificar o seu poder. A gente trouxe aqui, pelo menos, algumas proposições que dá para ver que essas afirmações, no mínimo, não se sustentam ou elas precisam ser um pouco mais problematizadas, né? Mas eu considero, toda vez que a gente está estudando alguém que é de outra era, né, da Idade Antiga, a gente precisa implementar muitas categorias para interpretar a relação delas com o sagrado, a forma de fazer política, porque é uma estrutura completamente diferente, se não avessa, né, a que a gente vive hoje. Então, eu encerro por aqui hoje, né, como eu falei, a gente ainda tem vários capítulos dessa obra que vai tratar diretamente sobre o Constantino, então não tem como a gente falar tudo em uma aula, mas mês que vem estarei aqui para dar prosseguimento. E aí eu queria agora abrir para o debate, né, ou se alguém quer fazer alguma contribuição. Agora que eu estou vendo aqui a mensagem da Camila sobre o Justo Gonzalez, eu indiquei, sim, o livro História Ilustrada do Cristianismo, né, essa obra maravilhosa, muito completa, ela vem 2 volumes, né, bem grandão. Esse é o primeiro ainda, e a gente está começando a segunda era agora, que é a era dos gigantes. Então, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Lincoln mandou uma mensagem aqui, uma espécie de catequese, só que eu perdi o momento que você escreveu isso, Lincoln. Se você quiser falar. Não, a questão da catequese, ou do catecumenato, era o discipulado dos primeiros cristãos, né? Naquela época, quando você fala que quando se fala que Constantino não passou por esse processo como os cristãos passaram. E sobre essa questão da conversão do Constantino, né, que eu já ouvi algumas pessoas questionando, ou melhor, que as razões que levaram a Constantino a se converter ao cristianismo seriam questionáveis, enfim. Tem um livro do Peter Leithart chamado Em Defesa de Constantino, muito bom, tá? Então, mais uma indicação de leitura aí, além do Justo Gonzalez, Em Defesa de Constantino, Peter Leithart. Peter Leithart, ele é PhD pela Universidade de Cambridge, e para quem quer
entender mais sobre a conversão de Constantino, e o Peter ele vai defender que o Constantino ele, de fato se converteu, foi uma conversão genuína, verdadeira. Então, vale muito a pena a leitura dessa obra aí, viu, gente? Então, fica a dica aí. Camila, pode falar. Obrigada pela sua apresentação, Manu. Peço desculpas que eu cheguei um pouquinho atrasada. Talvez você já tenha dito isso na apresentação, né? Por isso eu já me desculpo. Mas você apresenta esse debate que existe em torno do fato de, deixa eu abrir a câmera, se Constantino se converteu ou não, né, efetivamente. E aí, eu sei que isso é um debate, mas eu acho que também envolve alguns aspectos de subjetividade, né, porque a conversão também é interior, né, não é a mera adesão a uma doutrina, né, ou a uma religião. E isso, óbvio, escapa da análise histórica do fenômeno. Mas eu queria saber um pouco mais sobre a questão em torno da... Assim, além dessa questão se ele se converte ou não, da importância de ter um imperador que, ao se converter, põe fim às perseguições contra os cristãos, e, em certo sentido, unifica o cristianismo, quando torna o cristianismo, em certo sentido, aqui não sei se é correto usar o termo, a religião oficial do império, né? Eu não sei se eu perdi essa parte da sua exposição, por isso eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, assim, em termos de impacto, porque na época o Império Romano era o maior império da época, né? Assim, claro que depois ele vai entrando em declínio, mas a importância disso, assim, como que isso influenciou, se tinha algum tipo de expansionismo durante esse período, e se existia algum tipo de força sobre os demais povos para que aderissem à religião do império, e no caso aí, a de Constantino na época. Obrigada. Ô, Camila, obrigada pela... o link. Não sou profeta, mas sou capaz de afirmar que, acabando a reunião do NEFI, a Camila vai ligar a TV no Premiere para ver São Paulo e Flamengo. E a Manu ainda lê. Isso não era nem para ter sido lido, isso aí. Ai, Deus. Mas, ô Camila, na verdade, essa é uma discussão que a gente vai continuar mais para frente, né? Porque aqui, como eu falei, está bem no início ainda, bem nessa então, Constantino tinha acabado de ir, de fato, para o Oriente, e as bases elas não estavam, de fato, lançadas, né, do cristianismo, ou tendo ainda feito como religião oficial do Império. Então, a gente tem aqui algumas mudanças que estão acontecendo, só que elas não são mudanças sistemáticas, vamos dizer assim, né? Não tem a ver, por exemplo, com a legislação, né? Essas questões que o Constantino está fazendo. Ele está causando um impacto, a princípio, a gente pode dizer que é um impacto, por enquanto, cultural, né? Sobre essa forma de prestar o culto também. E aí eu até trouxe essa ideia, essa parte, na verdade, dessa discussão do Constantino, porque para a história, como você falou, ela não é que ela não seja importante, mas como é algo que foge do que a gente pode descobrir, né? A gente gosta mais de interpretar como que isso impacta socialmente, né? O que acontece quando existe agora uma religião oficial do império, especialmente naquele contexto em que isso não existia, ou existiam vários deuses, né, que fazia parte da cultura imperial. Então, isso vai trazer, de certa medida, uma mudança para a cultura romana como um todo, né? Para a forma de você se portar como um cidadão, para a forma como você vai enxergar o imperador. E aqui eu vou colocar aí como a parte mais complexa de compreender,
é a própria figura do imperador. Porque no momento que você coloca a religião do cristianismo como a religião oficial do Estado, mas você também coloca o imperador como se ele fosse esse sacerdote, vamos dizer assim, não gosto de usar esse termo, não, mas é complexo, né? Então, assim, você vai ter pessoas intelectuais que vão ir completamente contra essa ideia, entender que a postura da igreja tem que ser uma postura de rebeldia. E você vai ter pessoas que entendem isso de forma mais amistosa, vamos dizer assim. Então, e se a gente, desculpa, se a gente levar em conta que naquele período histórico, um pouco antes, na verdade, ali, nos primeiros séculos da era cristã, os imperadores, eles requeriam, eles exigiam adoração, que é o que aparece no texto bíblico, ou seja, você tinha que renunciar a Cristo, porque ou era César ou era Cristo, César não poderia dividir a glória dele com Cristo, então, eu sei que isso é anterior a Constantino, mas isso ainda estava, digamos assim, no imaginário do povo romano, né? Porque 100 anos você não muda esse hábito de idolatrar os imperadores. Claro, não vou nem entrar aqui se era espontâneo ou não, espontâneo com o uso da força, né? Se livremente você vai me adorar, mas tem um exército aqui atrás. Então, quando Constantino adere, se converte aí, independente se isso aconteceu, isso é extremamente positivo a princípio para os cristãos, porque põe fim às perseguições religiosas, e aí depois isso começa a se consolidar mais. Porque, se eu não me engano, você falou que ele assume como imperador em 324. O concílio de Nicéia é logo na sequência, né, em 325, se não me engano. Então, o que a gente chama de igreja, nem o catolicismo era consolidado como a gente imaginou. A igreja, ela estava em construção, ela estava engatinhando. A patrística, é tão difícil falar da patrística por conta disso, né? As pessoas querem, quais eram as doutrinas? Bom, o De Trinitate foi escrito para tentar fazer uma defesa da doutrina da Trindade, mas essas coisas, elas vão caminhando à medida que a história vai acontecendo, né? Não é assim, tem a Bíblia, agora, a igreja fecha todas as suas doutrinas do dia para a noite. Isso é um movimento histórico também, né? Igual eu falei sobre as teologias que estavam sendo desenvolvidas nesse momento. A teologia ariana, por exemplo, ela está nascendo aqui. Então, assim, você tem esse desenrolar da história e uma dúvida cruel sobre a questão da trindade ainda, né? Então, a gente não pode nem falar da igreja como um movimento organizado nesse sentido doutrinal. Então, a ortodoxia vai caminhar por anos ainda, né? E eu entendo que também a figura do imperador foi um motor muito grande para o desenvolvimento, para se pensar, né, em que a igreja vai crer, em quem. E na presença da igreja diante dessas estruturas de governo também. Então, a gente está aqui desenrolando a história nesse período e vendo aí o papel do governo nesse sentido. Luciano, pode falar. Opa, oi Manu, me escuta bem? Sim. Vou pedir licença para te chamar de Manu, porque o Lincoln sempre te chama de Manu, e então quero te parabenizar, tá bom? Pela aula muito boa, como todas as outras que tu tens dado aí sobre o tema. E eu quero perguntar, Manu, como que tu enxerga hoje a sociedade brasileira e as diferenças, as semelhanças e diferenças sobre a igreja hoje, né? Esse gostinho que nós pegamos por ser considerada a religião oficial do império, digamos assim, e como que nós, enquanto igreja, olhamos para esse poder de sermos considerados, digamos assim, né? Eu vou falar assim, parar de ser perseguidos, né? Porque vou rapidamente falar aqui que há 30, 50 anos atrás, os evangélicos eram vistos de forma diferente no Brasil como são hoje, né? Sim. Eu lembro que quando eu era criança, há 30 anos atrás, eu me vestia e eu não vim de um lar cristão, né? E eu me vestia e eu colocava a blusa para dentro da calça. E a minha mãe me olhava com uma cara feia assim, falava, tu tá parecendo um crente.
como se fosse algo extremamente pejorativo, querendo dizer assim, tu tá extremamente cafona, vestido de uma forma sem nenhum quê de cultura ou algo do tipo. Algo que não existe mais hoje em dia, né? Essa coisa de crente é uma pessoa cafona, não existe mais. Então, essa perseguição que existia há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, contra os evangélicos, que era uma minoria, assim, muito pequena da população brasileira, já não é mais isso. E hoje em dia a bancada evangélica no Senado, na Câmara brasileira, são bem fortes. Não era algo tão organizado como é hoje em dia, mas hoje em dia já está tendo uma votação para saber se realmente vai existir uma bancada, se, digamos assim, lideranças da bancada e tudo mais, está ficando muito mais organizado e burocratizado essa questão da bancada evangélica brasileira. Existem partidos que são partidos cristãos, né? Que o próprio nome do partido é não sei o quê, para Cristo, ou, eu não sei os nomes exatos, mas a palavra cristão está no nome do partido político. Então, como que nessa crescente da igreja evangélica de buscar o poder e ser considerada, digamos assim, né, para fazer uma metáfora, a religião oficial do império, né? Como que você vê há mais de 1000 anos atrás as semelhanças, as diferenças e como que isso você falou muito bem como que isso definiu, você não falou, mas apontou um pouco para como que isso definiu a identidade nacional, digamos assim, a identidade cultural de Roma a partir desse momento, quanto isso mudou, né? E como que você acha que isso vai definir a identidade nacional do nosso país a partir desse reconhecimento da igreja enquanto religião oficial do Império hoje? Não, pergunta difícil. Mas eu vou usar um conceito. Tem um historiador que eu gosto muito, que chama Legoff, Jacques Legoff. E ele interpreta essas relações políticas e cristãs da antiguidade, da Idade Média, com um termo que eu gosto, que chama cristandade. Então, o termo da cristandade, ele quer dizer, ele está se referindo a um local, né, um país, enfim, que seja um império, que ele vai utilizar valores, ou enfim, a cultura cristã, para definir alguns aspectos, alguns padrões, né? Mas não necessariamente isso quer dizer que aquela comunidade está exalando valores cristãos, por exemplo, né? Então, normalmente, e aí eu também chamo a atenção para quais são os preceitos que essas pessoas estão utilizando, né? Sobre o governo, sobre a disciplina, sobre a ordem, sobre o progresso, sobre a família, né? Porque a gente sabe que não são todos, isso é um fato. Então, eu chamo aquilo de cristão, eu dou uma roupa, né, para aquilo de cristão, porque existe uma coerência dentro da ética cristã, mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, né, será que eu posso, de fato, chamar isso de cristão? Só que aí eu também vou entrar num ponto que é a apropriação, né, de algumas questões. Porque, por exemplo, na questão, você falou sobre semelhanças e diferenças entre essa era e a outra era, né? Aqui, por exemplo, na figura do Constantino, eu considero que seja uma figura bastante diferente pela forma como a antiguidade, por exemplo, interpretava a religiosidade, né? Então, isso não diz respeito à forma como a gente vê o mundo hoje. A própria forma da gente se relacionar com a fé cristã é de uma maneira que abarca toda a nossa vida, né? Vai mudar tudo que a gente faz. A nossa relação com Deus, ela tem a nossa espiritualidade, vamos dizer assim, ela vai ser evidenciada em tudo aquilo que a gente faz, pratica ou professa, enfim. Eu vejo hoje, se há alguma semelhança, eu chamaria essa semelhança de cristandade, sabe? Que é trazer, então, essa roupagem da religião cristã. Eu chamo aquilo de cristão, por exemplo, quando as pessoas falam, nosso país é um país majoritariamente cristão, né? Nós temos que alguns parlamentares, né, que não
não cabe citar, usam muito esses termos, inclusive nos congressos, para dizer, né, que aquilo tem que ser respeitado porque é cristão, porque os cristãos são a base da sociedade, quando eles mesmos estão trazendo um desrespeito horroroso na sua fala, né? Ou trazendo algo que foge completamente da ética. Então, eu vejo isso dessa forma, sabe? E se cabe a minha opinião, também acho que isso seja um problema. Porque, enfim, né? Traz uma. Às vezes eu costumo. Me foge, talvez a Camila, o Lincoln possa me ajudar um pouquinho. Porque às vezes quando acontece essa questão, e aí alguns amigos meus que não são cristãos, eles perguntam pra gente, né? Tipo, você que é cristão, você concorda com o posicionamento dessa pessoa? Ela também não é cristã e tal. E aí, antes, eu tinha uma postura de esquiva nesse sentido, porque eu não me sentia representada por aquele discurso, e, de fato, aquilo era tão diferente daquilo que eu creio, que eu realmente não me identifico em nada com aquele movimento e, de fato, chego a acreditar que aquele Cristo do qual estão falando não é, de fato, não é. Ele não está sendo mal interpretado, ele não é essa pessoa a qual a gente professa, sabe? Só que eu também não sei se isso é uma postura perigosa, né? Porque, de certa forma, eu acho que a gente precisa, sim, responder pela nossa fé, ainda que ela esteja sendo colocada fora de contexto. Coloquei outro debate aí dentro da pergunta do Luciano, que a gente pode desenvolver depois, mas fechando a questão do Luciano, você conseguiu entender aquilo que eu trouxe como a cristandade? Então, eu acho que se eu puder trazer alguma aproximação, seria essa, sabe? De uma forma a não me prejudicar aqui no sentido histórico. Porque é bem difícil trazer uma comparação assim. Então, o que cabe, né, a essa questão política e cristã, pelo que eu consegui pensar até agora, é isso. Esse conceito, eu acho que ele encaixa nas duas temporalidades, sim, perfeitamente. E ele pode trazer problemas nos quais a gente está vendo hoje, né, que a gente citou aqui. Agora, sobre a outra questão que eu trouxe, declaro aberto o debate, caso alguém queira falar. Eu só ia dizer que me parece que quando a gente analisa, de modo geral, a relação entre igreja e Estado, seja na época de Constantino, seja nos dias atuais, ou perspectivas do que isso pode vir a ser no futuro, a gente tem que sempre tentar trazer à memória, né, como cristãos, qual foi a postura do próprio Cristo quando o contexto já difícil do Império Romano, que não era esse Império Romano aí, era outra situação, se apresentava quando César oprimia o povo, explorava, cobrava impostos absurdos, e a população pressionava Jesus para tomar partido daquilo ali, e ele dizia, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando uma certa separação entre essas duas coisas, né? Não que Cristo, como indivíduo, até como filho de Deus, não se indignasse com a cobrança abusiva dos impostos. Mas essa não era a missão dele, abandonar o seu papel de Messias para resolver questões políticos-sociais. Para isso existem pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente está diante de uma figura, de um líder que usa da fé para ascender ao poder, independente de como a gente interprete isso na história, a figura do Constantino, é importante a gente pensar o que Cristo faria em nosso lugar. Porque o poder, aí eu gosto sempre de citar Agostinho, né? O poder traz consigo um certo desejo de dominar, né? Para Agostinho, o pecado é libido dominante, é desejo de dominar sobre o outro. Então, toda vez que você tenta dominar o outro, você está pecando. E para que você quer ter poder? Para ter autoridade sobre pessoas, para mandar ir e vir. E isso é uma sede que parece não fazer muito sentido com os princípios e valores do reino, né? É claro, aí a gente está fazendo uma crítica muito atual, contemporânea, e jogando ela sobre Constantino,
mas eu acho que é inevitável que esses temas históricos gerem reflexões mais contemporâneas. Tá calado hoje, Lincoln? Olha, sobre essa parte final dessa relação igreja-estado, eu recomendo assistir o documentário Apocalipse dos Trópicos, da Petra Costa, no Netflix. Embora alguns conceitos que a Petra coloca no documentário talvez não tenham sido colocados, não tenham sido muito bem explicados, mas de um modo geral, Apocalipse nos Trópicos é interessantíssimo para quem quer entender essa relação tupiniquim igreja-estado. Assistam. É muito interessante. Então, fica aí mais uma recomendação. Apocalipse nos Trópicos, Petra Costa, documentário aí, lançado há poucos meses atrás pela Netflix. Dá para entender os meandros, dá para entender que, enfim, a igreja não pode deixar de exercer o seu papel profético perante o rei. Quando a igreja abdica do seu papel profético para abraçar ideologias, projetos de poder, isso se torna problemático e perigoso. Essa vontade, essa coisa perigosa que a Camila falou agora há pouco, né, que Agostinho traz, essa questão do domínio, né, enfim. E parece, em certo sentido, pastor, que antes de você ter essa pretensão de ascender, você tem que ter recusado certos princípios e valores do reino, né? Porque o reino, ele não está preocupado em número. E aí é que eu acho que entra a conexão entre o Constantino e a pergunta do Luciano, porque a igreja já foi hegemônica. Nós podemos ser maioria, nós somos. O Brasil é um país majoritariamente cristão, ainda que os protestantes estejam atrás nessa contagem, no censo, em relação aos católicos, mas a maioria não pode representar uniformidade. A gente querer que o país seja sem diversidade, uma espécie de robô, de máquina. E a dificuldade, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto, eu lembro que Cristo, na sua última oração, chamada oração sacerdotal, quando ele faz o último pedido antes de ascender ao céu, ele faz pedido por unidade. E a unidade é sermos um, apesar de distintos. Não é você aniquilar o diferente. E nós, enquanto igreja, temos dificuldade de viver isso dentro do protestantismo. Você imagina tentar uma dificuldade que é nossa, denominacional, de não saber lidar com as diferenças e divergências. Então, para eu fazer minha denominação crescer, eu tenho que menosprezar a denominação do outro. Então, isso é um problema que a gente tem. Imagina tentar transpor isso para um diálogo que é num outro nível, que é dialogar com o ímpio, com o mundo, com pessoas que não professam a mesma fé. Então, assim, eu acho que antes da gente querer se tornar uma nação cristã, ou querer ter que o cristianismo, que é uma religião majoritária, se torne uma religião hegemônica, venha influenciar os princípios e valores da Constituição, o que quer que seja, a gente tem que pensar se existe um mínimo de unidade interna, antes de querer promover uma hegemonia externa. Eu acho que esse é um princípio básico. Tem uma coisa que eu aprendi com Aristóteles, é que na ética nicômaco, a ética começa do micro para o macro, nunca do macro para o micro.
Se você não ensinar o seu filho a fazer o que é certo, não passar a perna em ninguém, depois você não pode sentar na frente do jornal e criticar o político que praticou corrupção. Se você viu ele roubar a borracha, o lápis do coleguinha e nada falou. Porque é uma cadeia de condutas e comportamentos. E a gente, como nação, a gente não tem consciência disso. A gente quer furar fila, colar na prova, passar a perna em todo mundo, e depois ligar a televisão e criticar o político, sem saber que talvez a gente só não faz aquilo porque a gente não está lá, a gente não teve essa oportunidade. Então, é um problema de formação muito anterior. Mas, como igreja, eu acho que a gente tem que pensar primeiro em conseguir dialogar entre os nossos semelhantes, sem se degladiar, para depois, talvez, quem sabe, a gente conseguir dialogar com o ímpio. Mudei aqui o assunto, depois, se tiver nada a ver, vocês cortam aí, porque... Tranquilo. E só para fechar isso que a Camila falou, se alguém pensa que quando o Brasil alcançar uma maioria populacional evangélica no Brasil, o Brasil se tornará mais evangélico, não será. O Brasil não vai ser mais evangélico quando a maioria da população for evangélica. Palavras do Gutierrez Siqueira aqui no Nefi, quando nós fizemos a live sobre o livro dele, Quem Tem Medo dos Evangélicos. Aliás, está aqui no YouTube, é só você procurar aí na nossa playlist, lives e encontros especiais, vai ter o nosso bate-papo com o Gutierrez, e ele fala exatamente sobre isso. Então, só para fechar essa ideia aí. Quando a Camila traz a questão para dentro das denominações, eu também achei muito interessante, porque a gente costuma ver esses projetos de poder e já associar eles diretamente a um projeto político. Mas se a gente for olhar com uma visão um pouquinho crítica, né, de discurso que a gente escuta, como, por exemplo, algumas redes de multiplicação que não pretendem discipular, que não pretendem, né, uma igreja de forma saudável, e sim você alcançar o máximo número de pessoas possível, não importa o discurso que você está pregando. Essa questão de os cristãos serem equipados para dominar as esferas da sociedade, né? Isso também eu considero como um projeto de poder, porque isso nada tem a ver com, né? Claro que o discipulado é uma comissão que é de fato para ir e pregar, mas eu percebo que isso entra na igreja de forma muito sutil, né? Porque se você parar para pensar no discurso, né? Eu gosto muito de analisar o discurso. É um discurso que tem a ver com domínio. Isso que vocês falaram, né? De ser maioria, de a gente estar na liderança. E isso não significa, como o Lincoln falou, né? Tanto o fato de o Brasil ser a maioria evangélica não significa, né, que ele de fato vai mudar nesse sentido moral falando. E a mesma questão com a postura das igrejas nesse sentido, né? O número de pessoas alcançadas não significa, a gente tem que criticar, né? Foi alcançada de que forma? Com qual objetivo? Para quê? Aonde? Né? Então, Camila mandou no chat, né? Até o discipulado cristão se compromete com a qualidade. Quantidade é uma influência do marketing e do próprio consumismo na igreja. Gente do céu, eu já vi planos de crescimento. Porque se a preocupação, eu lembro de um slogan que um antigo pastor tinha na igreja que eu congregava muitos anos atrás, ele dizia qualidade mais quantidade é igual a sucesso, mas na prática ele só estava interessado na quantidade, porque não discipulava, não tinha classe de EBD, não tinha... E por que existe essa preocupação? Porque a sociedade inteira está interessada em números, né? Hoje você avalia a qualidade ou não de intelectual pelo número de likes. Isso é um reflexo do nosso tempo. Então, se a igreja não se preocupar com números, ela vai estar fora do mundo. Então, é uma coisa muito complicada. E eu tenho uma reflexão que eu faço sobre isso, que às vezes as igrejas protestantes, elas pescam muito no aquário do vizinho, né? É o batista que se torna presbiteriano, é o metodista que se torna assembleiano. E você não se para pensar o seguinte, será que essa pessoa já não era nascida de novo?
Se a gente quer pensar em números, a gente só quer pensar em almas, né? Que a gente quer chegar no céu e mostrar a lista de almas que eu conquistei para Cristo. Será que essa pessoa só não mudou de placa, não saiu do lugar nenhum, ela saiu de um aquário e foi para o outro? Então, a nossa incapacidade de pescar em alto mar, o que é pescar em alto mar? É ir atrás do ateu, do cético, do gnóstico, de dialogar com uma pessoa de uma outra religião. Isso é a pesca difícil, é pescar em alto mar. Você falar mal da denominação alheia para o cara, eu acho que é melhor eu ser presbiteriano do que ser batista, ou ser metodista do que ser assembleano. Isso, em termos espirituais, pode não ter fez diferença em termos de prática litúrgica, mas se a pessoa já era regenerado, já tinha nascido de novo, o que isso agregou? Nem em número para o rol de membros, mas não em número se a gente pensar numa nova alma convertida a Cristo, entende? Então isso revela mais uma vez como que o número do rol de membros, que é quem efetivamente custeia a estrutura eclesiástica, passou a importar demais. Então a gente precisa repensar essa vida comunitária que a gente leva, e que às vezes essa alma que se converteu, ela só veio de uma igreja para outra, então, no final das contas, ela já estava salva, e ela salva permaneceu, mas agora com uma outra doutrina. E aí, se só mudou a doutrina, é um convencimento, às vezes, intelectual, não necessariamente algo que provém do interior, entende? Aí por isso que dá tanto certo você criticar a doutrina da igreja alheia, porque você obtém número, e aí na hora de pescar em alto mar, de dialogar com o diferente, a gente tem tanta dificuldade, e a gente reduz isso, a nossa dificuldade nessa pesca, dizendo que somos perseguidos. Então, é muito conveniente, sabe, em algum sentido. Eu percebo essa estrutura, assim, é bem prático, é só você ver o número de convertidos. Quem veio do catolicismo dá para contar numa mão. E quem veio de outra coisa que não era católico, isso aí é mínimo do mínimo. Então, a maioria veio de outra denominação protestante. Pelo menos é o que eu percebo, não só na IPB, que faço parte hoje, mas nas outras igrejas, fui batista. Então, mais uma vez, me parece um certo traço do domínio, da expansão da nossa própria denominação num contexto em que talvez aquilo ali já esteja suprido, né? Enfim. Muito boa análise, Camila, de fato. Enquanto você estava falando, eu prestei atenção A gente reflete sobre a própria denominação, né? E aí eu comecei a pensar o tanto de gente que eu conheço que veio de outra igreja. E o tanto de gente que saiu e foi para outra igreja, protestante também. Então, ai, gente, mas muito bom o debate. Queria saber se alguém queria levantar mais uma questão, porque senão já vou encerrar, que a hora está indo. Mais alguém? Todo mundo tranquilo? Eu quero assistir esse documentário. Ô, Lincoln, Programação do final de semana vai ser esse documentário. Essa aqui é a mesma que fez o Democracia em Vertigem? É, né? Eu acho que foi. Sei. A Petra Costa fez as duas. Ah, então, Top. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Vocês são maravilhosos, debates de alto nível. Graças a Deus por essa aula e pelas reflexões que a gente teve hoje. Você que está acompanhando no YouTube, siga o Nefi nas redes sociais, @Nefi Estudos. A gente também tem um canal no YouTube, Nefi, Núcleo de Estudos em Fé Inteligente. Lá tem todas as aulas que a gente dá aqui gravadas. Então, se você não consegue assistir ao vivo, não tem problema, que a gente tem aí um material muito bom no YouTube, tá bom? Lá no Instagram também você pode entrar em contato pelo direct, pedir para ingressar no grupo de WhatsApp, porque lá é onde acontecem as discussões, a gente compartilha o link das aulas, compartilha material, sugestão, discussões, então lá é o nosso núcleo mesmo. Então não deixe de participar. Muito obrigada para você que ficou até o final, que Deus abençoe a todos e uma excelente noite. Tchau, tchau.